Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Denivalda Cavalcante, sou psicóloga, psicodramatista e hoje estou passando aqui sem aviso prévio, pois eu vim dar um depoimento da minha vida. O que acontece? Há 5 anos atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama. Em janeiro de 2015, eu tinha começado um tratamento energético. Eu estava sofrendo com dores no joelho e com friagem também no joelho, e foi sugerido o tratamento energético e assim eu comecei. Quando foi em março desse mesmo ano, 2015, eu me percebi muito ácida, cinzenta, cheia de raiva, não é? E pensei comigo, isso não me pertence? Óbvio que me pertence, não é? Pertencia, não é que me pertence mais. E fiquei prestando atenção, fiquei muito atenta e em junho procurei o médico ginecologista para o exame de rotina anualmente. E quando lá cheguei, ele não me pediu a ultrassonografia, achei estranho, perguntei, ele disse, não é necessário. Ok. Fui no intervalo entre a ida ao médico e os exames, a data que foi marcada, surgiu um carocinho mínimo de 1 a 2 centímetros. Não dava 2 centímetros, é 1 centímetro e alguma coisica mais. E liguei para a secretária e solicitei, falei que ela conversasse com ele para ver se teria como pedir outros exames. Ele manda dizer que não é necessário. Não gostei da ideia porque ele já não tinha solicitado, mas fiz os exames. Né? Quando levo para ele, ele simplesmente pedi para que fizesse o toque, ele diz para mim, na sua idade não se tem câncer mais. Óbvio, uma informação absurda, inexistente, não existe idade para se ter um câncer, não é? Daí, o que acontece? Eu disse, mas o senhor não pode pedir? Aí ele, quer dizer, voltei a insistir. Ele disse, olha aqui, eu sou catedrático na PUC e sei do que estou falando. Bom, neste momento, simplesmente eu não tinha mais nada a falar. Era uma pessoa, um ser humano insignificante e como médico não dá para se acreditar e aceitar, né? E saí de lá, saí preocupada, irritada também, né, pelo pouco caso que ele fez. Eu, no papel de cliente dele, né, me senti bastante mal. Passaram alguns dias, eu tinha consulta com o homeopata, lá fui, coloquei para ele, que observava alguns momentos, horas quando eu ia tomar banho, eu percebia, horas quando eu deitava, não percebia, e ele disse, vamos fazer o exame. Fez o exame, ele disse, não te preocupas, é uma gordurinha, não precisa se preocupar. Mas cada vez que eu encontrava esta situação, eu não gostava. Né? Que eu fazia o toque, eu não gostava. Aquilo me incomodava. Eu venho de uma família que, agora já não mais, felizmente, mas perdemos alguns componentes, principalmente da família materna, né? Devido ao câncer, um índice elevadíssimo. Então, eu sempre fiquei atenta, sempre me preocupei. E trabalho nessa área desde 1983. Fui convidada pelo Dr. Fernando Gomes de Mello, que não está mais entre nós. Comecei a estudar e me apaixonei e fizemos grandes trabalhos e faço até hoje esse trabalho. Bom, saí do homeopata, eu pensei, eu vou procurar um outro ginecologista, eu vou averiguar. Passou talvez mais 1 mês e meio, lá estou eu de novo para outra consulta e ao sair eu dizia, estou preocupada, persiste esse carocinho. Ele olha para mim, é uma pessoa encantadora, doce, amável, né? Olhou para mim,
e disse: você está louca para ter um câncer? Eu olhei para ele, eu não dei resposta. Um porque é uma pessoa muito querida e outro que com certeza estava num dia ácido, azedo dele, não é? Como todos nós temos nossos dias ácidos, alguns que se pudesse a gente nem queria levantar, não é? Por vezes. E fui embora. Só que esta colocação dele, não dei resposta, mas dentro de mim eu dei a minha resposta, não é? Eu vou procurar um oncologista. E assim fiz. Ao chegar na minha casa, liguei pedindo o nome de um oncologista, que eu já tinha tratado uma pessoa lá, isso em Curitiba, e ela me deu o nome, que eu gostei muito da postura, toda a conduta que ele teve de acompanhamento com ela, cirurgia, tudo. Me deu o nome e eu marquei a consulta. Passaram alguns dias, quando chego lá, e ele me atende, escuta o motivo, levei os exames do ano anterior e o atual, e quebrei a ética com um colega dele, o ginecologista. Ele fez o exame, apalpou, disse a mesma coisa que o homeopata havia falado. Não te preocupas, é apenas uma gordurinha. Óbvio que eu não fiquei tranquila, né? Eu fiquei irritada. Quando ele senta e eu sento em frente a ele, eu disse: olha aqui, doutor, eu tenho um histórico familiar, é bastante preocupante, eu trabalho nessa área, deixei tudo muito claro. E estou aqui para te pedir que faça o exame. E assim, se não fizer, eu sou muito honesta, eu vou procurar um outro oncologista e vou quebrar a ética com ele, né? Ele sentou, muito elegante, alto, sentou, respirou, disse: olhe, levando em consideração o seu histórico familiar, eu vou solicitar esse exame. A ultrassonografia mamária, que já deveria ter sido solicitada pelo ginecologista. Eu achei desproporcional a fala dele, não é? Mas pensei, está com um ego bastante ferido, não é? Porque eles acham que o paciente não tem ciência do que se passa com ele. E pensei, para o meu ego isso não diz nada, eu preciso da solicitação de exame. E assim fiz. Fui fazer o exame, sempre observei muito quando faço os exames, né? Acompanho através da televisão. E o médico que estava fazendo disse: eu não estou gostando do que estou vendo. Eu disse: nem eu, não me pertence, eu não tinha isso antes. Aí ele disse: eu vou solicitar uma pulsão, né? Que precisamos ter um outro diagnóstico. Perfeito. Quando eu saí, ele disse: não deixe de fazer o exame. Voltei e disse: olha, é só me dar o pedido que eu vou estar solicitando agora. E já faço de imediato. Ele disse: não, sou o oncologista. Ligo para a secretária do oncologista. Estou contando toda essa saga que eu passei para que vocês compreendam o quanto que nós precisamos que os médicos mudem a postura e nós, clientes, também mudemos a nossa postura, né? Porque senão podemos perder uma vida, como tantas pessoas que eu já acompanhei que perderam, por não ter um diagnóstico precoce, ou ter grandes sequelas sem necessidade, se tivesse sido acompanhado antes. Ligo a secretária, eu disse que estava pedindo, solicitando para uma biópsia, que tinha solicitado pelo médico. Ela faz aquele sermão que deve ser treinado por eles mesmos, não é? Dizendo que ele ia ver se ia me dar essa solicitação, porque ele não obedece médico nenhum. Aí eu disse: eu não estou dando ordens, estou solicitando. Amanhã pela manhã, porque já sabia que poderia pegar o exame e levar para ele com o resultado, eu estou passando aí e vou pegar essa solicitação. E assim fiz. E ele já recebeu, olhou, ficou preocupado, fez a solicitação e eu fui fazer a punção e todo o diagnóstico que precisava, e foi diagnosticado um câncer de mama, onde ele ficou assustadíssimo, né? E eu não fiz nenhum comentário naquela altura.
mas fiquei pensando cá comigo o quanto é importante nós termos conhecimento de nós enfrentarmos o médico, mesmo que esteja fragilizado, porque eu não estava fragilizada, eu estava persistente, eu estava ficando já muito irritada por eu ter que lutar por uma coisa que eu tinha por direito e não estava pedindo nada demais, era só para ser mais atentos com minha saúde. E ele diz para mim, então eu vou tirar só um quadrante, porque é muito pequeno, é só localizado. E eu falei para ele, não, eu vou tirar as 2 mamas. Eu sempre fui a favor, desde que eu comecei a trabalhar e acompanho as pacientes com câncer de mama, de que quando for câncer de mama, tire as 2 mamas e faça a reconstituição. Quando eu comecei a trabalhar, era Dona Elga Flatauer, trabalhava no hospital israelita, e ela fazia os enchimentos para as mamas, porque não tinha prótese, imagine, né? Era muito triste, era muito precário. Era no Einstein, que ela tinha esse grupo que trabalhava com ela. E agora, quando eu fui, há 5 anos atrás, quando eu fui diagnosticada, né, com próteses sofisticadíssimas, que nem precisa mais ter essa troca como era antigamente, não é? Então, veja que coisa linda, onde nós estamos vivendo o século, quanto já se adiantou, quantas coisas nós temos de recursos técnicos, mas ainda falta esse lado humano, amoroso, cuidadoso, essa escutativa do médico para nós no papel de clientes, não é? Que pacientes é bom a gente não ser mesmo nessas horas, não é? Então, assim foi minha saga, onde voltamos a discutir que eu não ia tirar um quadrante, sim as 2 mamas, já estava negociando data para fazer a cirurgia. Ele diz, eu quero uma ressonância, não vamos marcar agora, vou pedir uma ressonância. E eu tive muita sorte, foi tudo feito muito rapidamente. Porque assim, eu estava com o pedido, eu já ia atrás e conseguia fazer com que acontecesse. E quando faz a ressonância, aparecem 2 manchas na mesma mama, profundas, que não dava para saber o que era, né? Que possivelmente ia ser desenvolvido ali outros tumores. Ao retornar, voltou. Então, eu preciso tirar sua mama toda. Eu disse, as 2 mamas. Veja, uma conversa constante em cima de uma situação só, né? Da mesma situação. Ele aceitou, me encaminha para o cirurgião plástico. A mesma coisa, ele queria só uma mama. Eu insisti, eu disse, eu vou fazer as 2. Cheguei até uma hora a ser grosseira e dizer, olha aqui, doutor, a saúde é minha, a doença é minha e o corpo é meu. Então, por favor, não é? E assim foi feito. Fizemos a cirurgia, que foi um sucesso, foi fantástico. Só tenho que agradecer minha perseverança, minha insistência, não é? Todo o processo que eu vivo até hoje, quer dizer, não precisei de radioterapia, não precisei de quimioterapia. Por quê? Porque o diagnóstico foi precoce. O que mais? Porque eu olhei agora ali para a frase que uma pessoa amiga ali está falando, a doutora Renata, como querem mandar na vida das mulheres, ainda nos dias de hoje, nos nossos corpos. É verdade, Renata. Infelizmente é assim. Por isso que precisamos, não só nós mulheres, mas eu falo para qualquer pessoa, né, que seja acometido por um câncer, que não tenha medo. Não tenha medo de lutar por si. Eu sei que é muito difícil. Tem pessoas que tiveram vivências e a visão é da morte, não é? Eu considero que o câncer ele aparece na nossa vida para ressignificar a vida, não é? É uma chance que nós temos porque de alguma forma nós abrimos mão, não é? Por exemplo, eu quando fui perceber toda a minha acidez, que eu
me dei conta, eu disse, nossa, a raiva é maior que detona para o câncer, abre a porta para o câncer. Já era tarde, quer dizer, eu não fui tão rápida, né? Se eu que trabalho na área há tantos anos não fui rápida, imagine outras pessoas. Por isso que eu vejo a importância de conversarmos sobre essas questões, de não termos medo de falar, né? E de apoiar quem realmente está vivendo isso, né? E assim, hoje eu estou já no final, na reta final do tamoxifeno, que é uma químio a longo prazo, não é? É para uma prevenção. Não tive absolutamente nada de efeitos colaterais, quer dizer, isso é fantástico, não é? Eu acredito que juntou tudo com a minha vontade. Eu sempre fui uma pessoa alegre, com muita vontade de viver, né? Tenho uma missão linda que faço com muito gosto, muito amor. E isso tudo me ajudou, não é? E quero só acrescentar mais uma coisinha para vocês. Se o paciente, a pessoa que não tem essa condição de defender a si, o familiar que acompanhar, por favor, né? E tenho aqui um livro que eu gostaria que vocês vissem, Com a Vida de Novo, né? Do Dr. Carlos Simonton. É um trabalho desenvolvido em Palo Alto, inicialmente. Começou pesquisa entre 70 e a década de 80. E ele chega no Brasil em 87. Antes de ser publicado no Brasil, eu já tinha feito um treinamento com uma grande profissional que vivia lá, uma brasileira, a Magui. E fiquei encantada. E até hoje eu trabalho com esse método, né? Eu fiz, por isso da data do meu aniversário, hoje tem 5 anos, que eu preparava para minha visualização, porque é uma visualização onde você vai trabalhando o câncer para que ele não se alargue mais, né? Não se expanda mais, e que você possa estar tranquilizando, se responsabilizando pela doença, né? Porque não é que nós queremos, eu quero ter uma doença e eu vou ter, mas a nossa imunidade caiu, a célula cancerígena despertou e ela se multiplica, né? E o fator emocional é apenas um fator, né? Veja quantas coisas nós temos. Quinta-feira da semana passada, para quem não conhece, Dr. Belmiro Dassi é um pernambucano também, como eu, mora há 45 anos em Presidente Prudente. Eu tive a honra, né, de trabalhar junto com ele. Foi o primeiro médico com quem eu trabalhei em Presidente Prudente. Ele, na altura, como pediatra, porque ele é pediatra e homeopata. E ele fez uma live lindíssima, que eu aconselho quem tiver interesse de assistir. Ela está gravada no Instagram e no Facebook dele, onde ele fala de toda a questão da prevenção. Né? Que aqui eu estou falando só do aspecto emocional, o quanto é forte, né? E quanto pode abrir a porta para desenvolver e multiplicar as células cancerígenas. Aliás, com todos os clientes que eu já atendi com câncer, né? Quando nós vamos trabalhando, vamos adentrando, a gente sabe, localiza juntos, porque eu não sou adivinha, o trabalho é todo em conjunto, da onde que começa o câncer, né? Em geral, a raiva e outros sentimentos, como separações, perdas abruptas, né? Perdas de gente queridas, né? E vejo também o quanto que é solitário essas pessoas viver essas questões, que elas ficavam no silêncio, quando adoecem, por vezes continuam no silêncio. Quantas vezes eu, que sou a pessoa que vou intermediar e abre a porta para essas questões, né? Onde vou ajudando a família junto com esse cliente ou essa cliente, né? Porque infelizmente não tem idade, aquele ginecologista está bem fora de órbita, né? Devia, na verdade, era voltar à faculdade, não tem idade,
não tem sexo, não é? Não tem nacionalidade. É só a nossa imunidade baixar e abrimos uma porta. E óbvio, de acordo com as outras questões, como falou tão bem o doutor Belmiro, né? A qualidade do sono, a qualidade de vida, a alimentação, a água, todos esses fatores que a gente sabe que hoje são tão falados e que são tão importantes para equilibrar e ter qualidade de vida. Então, assim, eu estou só colocando o aspecto emocional, né, dos que eu já acompanhei e da minha própria vida. E o quanto é importante nós termos essa ciência, essa sabedoria, que quem sabe da nossa história somos nós. Quem somos o conhecedor do corpo e da nossa saúde ou de alguma doença somos nós. Os médicos, para poder serem assertivos e colocar em prática, né, a profissão que escolheram, trabalhar com a saúde, nós precisamos levar essas informações para eles, mas jamais eles poderão ser donos de nós, né? Eles estão de parabéns pelo dia de hoje. O trabalho que vem fazendo com o Covid é uma coisa linda, né? Eles têm mostrado a força, a gana de enfrentar e de querer salvar vidas, né? Então, assim, eu peço encarecidamente para cada um de vocês que vão escutar ou que estão presentes, que eu não avisei para ninguém que iria fazer, que estão presentes ou que vão escutar no futuro, que não abram mão, não é? Quando algo não estiver bem, procure ajuda do médico, não é? Sejam persistentes, realistas, não tenham medo de qualquer que seja o diagnóstico, não é? Porque é nessa força que a gente pode salvar a vida. Se eu não tivesse tido a minha persistência, a minha coragem, a minha determinação e a minha fé, e o meu conhecimento profissional, eu não estaria hoje contando a história, com certeza. Não é? E por isso que eu passei aqui para poder dar esse depoimento. Espero que possa ajudar a muitas pessoas, né? Essa importância desse olhar. Peçam ajuda, um profissional, para os familiares, companheiro, companheira, filhos, quem quer que seja. Mas se não tiverem fortificados, não fiquem temerosos nem com vergonha. Adoecer não é vergonha, não é? É simplesmente ter a coragem de ser feliz e buscar o que te pertence e a qualidade de vida, né? Então eu sou muito agradecida a mim, a minha sabedoria, a minha força e a persistência. E que cada um de vocês não abram mão. Se o médico não servir, troca de médico. Mas sejam capazes de lutar por vocês. Tá bom? Me emocionei, porque é uma coisa que eu faço com muita força, com todos os clientes que eu já atendi e atendo. Eu ensino, porque se eles estão assim é porque eles não sabem. Ensino que eles podem lutar por eles. Então, por favor, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E se tiver algo que eu possa ajudar, me mande um direct, que eu tenho o maior gosto de estar respondendo que eu possa ajudar. Tá bem? E que nem sempre respondo tão pontual, mas eu respondo. Gratidão por terem me escutado. Um beijo.